Tá. Bom dia a todos, em especial os apadianos que estão presentes, ao senador Romário, e a gente precisa deixar bem claro aqui que é o que eu vejo, que eu sei, o único senador que tem em todas as suas sessões às quartas-feiras o intérprete de Libras. E isso realmente é um exemplo para que os outros percebam da importância de se respeitar esse cidadão que o Felipe acabou de falar, que é o ser surdo. Afinal de contas, nós temos uma TV Câmara que tem um intérprete de Libras na janela, que isso é em tempo integral, mas quando é assunto da área da surdez, como hoje, por exemplo, nós não temos isso. Então, eu queria parabenizar o senador Romário por estar quarta-feira religiosamente com o seu intérprete de Libras aqui, dando acessibilidade a esse cidadão que é surdo. Quiçá um dia todos os senadores possam usar dessa mesma ferramenta que é o intérprete, que eu sou intérprete também, de vez em quando incomoda um pouco ser chamado de ferramenta, mas é fundamental essa ferramenta para que a pessoa surda tenha acesso, né? Independente dele estar ou não presente, é importante que essa acessibilidade seja garantida. Bom, a minha apresentação, eu vou tentar ser rápido por causa do tempo. Gostaria de agradecer a presença do senador Dalírio Beber, senador que também tem uma grande importância nessa comissão e, com certeza, um dos grandes guerreiros nessa luta também. Parabéns. Bom, eu começo aqui com essa apresentação do Setembro Azul. Como o Felipe já falou a respeito dessa marca, nós temos aqui um desenho feito por um ilustrador reconhecido internacionalmente, que é o Fábio Celani, que é tio, inclusive, da nossa intérprete que está aqui, a Dânia. E ele é um intérprete, ele é um surdo ilustrador fantástico e não consegue trabalho. Ele não consegue trabalho por quê? Porque é comunicação. O problema é a comunicação. A tônica da minha fala hoje é essa palavra fundamental que é a comunicação e acessibilidade. Por favor, próximo. Aqui começamos os nossos problemas, né? Você tem, para o Antônio José que não está vendo, tem uma imagem de uma mulher grávida com um coração em sua barriga. A falta de comunicação começa na gestação. A mãe, ao descobrir que tem um filho deficiente ou surdo, no caso, na nossa temática hoje, que é a surdez, né, a classe médica vai falar para essa mãe que o filho é surdo e que ele pode vir a falar e que ele pode vir a ouvir. E nunca diz que existe uma língua de sinais que seria a língua 1 dele. Então, nós reivindicamos arduamente que não somente a disciplina de Libras esteja nas disciplinas de licenciatura, pedagogia e fonoaudiologia, mas na classe médica e na área jurídica também, porque, afinal de contas, como já foi dito aqui por várias pessoas, é um gargalo para o surdo, seja na área médica, seja na área da saúde. Hoje, nós estamos aqui, intérpretes de língua de sinais, sendo rechaçados por uma surda, né, onde uma amiga dela foi morta porque não teve acessibilidade, porque o intérprete não foi. Então, eles culpam a nós, intérpretes, de não ter dado assessoria para essa amiga surda, né? Ela não reclama do médico, que não percebeu que não tinha comunicação, mas medicou, ou não medicou. Não reclama da família, que achou que seria capaz de interpretar essa consulta e não foi. Mas a classe dos intérpretes de língua de sinais está sendo rechaçada em todas as redes sociais como os culpados por essa pessoa surda ter morrido. Então, a classe médica precisa, sim. O problema da comunicação começa na formação. E não é como o MEC colocou, que a formação tem que estar na sala de aula. A sala de aula precisa de ter alguém que forme essas pessoas que estão em sala de aula, que no caso são os professores, sim, são os médicos, são os advogados, né? Então, precisa de uma formação acadêmica, eles precisam... 60 horas não dá para saber Libras, mas pelo menos dá para saber que existe um ser neste planeta chamado com essa característica que é a surdez. Depois que nasce... a criança, a mãe vive o luto. Isso é natural em toda família que tem um filho deficiente. Só que
Quando você tem um filho com deficiência, você consegue se comunicar de uma forma ou de outra. Mas como o médico falou para aquela família, você tem que falar com ele. Se você tem um surdo profundo, severo, que não tem, mesmo com aparelhagem, você não consegue ter o limiar da fala, ele vai ficar eternamente, essa família vai ficar eternamente em luto, porque não vai conseguir se comunicar. E se você briga por uma inclusão social, a gente tem que começar por uma inclusão familiar, que também não acontece. Então, quando você tem uma família que entende que a língua de sinais é a língua 1 do surdo, você tem naquele quadro abaixo, Antônio José, nós temos duas figuras nesse quadro, onde você tem uma família feliz, com um surdo feliz, sinalizando, e você tem uma outra imagem onde o surdo está sendo oprimido. E é isso que acontece em sala de aula. Os surdos ficam 4, 5 horas em sala de aula, com um intérprete que não tem competência linguística em todas as áreas, porque isso é impossível, fazendo uma interpretação. Ele tem que ficar aquelas 4, 5 horas como penalizado, que eu tenho que ficar aqui porque a sociedade disse que eu tenho que estar aqui. Quer dizer, eu estou entendendo, eu estou aprendendo? Não, não estou aprendendo. Aí, o que acontece? A penalização acontece em horário contrário, ou seja, é uma dupla penalização, porque ele tem que ir para o AEE, como a Suzana falou. E no AEE, ele vai tentar resgatar o que ele não aprendeu de manhã, que ele também não vai conseguir, porque no AE não tem todos os profissionais de todas as áreas. Ou seja, essa pessoa não tem infância, não tem adolescência. E ainda não tem conteúdo. Então, a inclusão, ela não acontece dessa forma. A inclusão, ela acontece onde tem espaços bilíngues. Você não precisa ter uma escola bilíngue, você precisa ter espaços bilíngues. Hoje você tem, no Elefante Branco, que é uma escola aqui de Brasília, você tem 6 surdos em cada sala. Você tem 3 intérpretes, ou seja, tem 3 salas sem intérprete. Por quê? Porque não pode juntar esses surdos numa sala só, fazer um espaço bilíngue. Não, porque isso daí não é inclusão. Isso é segregação. Isso não é segregação, isso é falta de informação. Voltamos aqui à questão da justiça. Todo ser humano, ele acaba, de uma hora ou de outra, batendo na justiça ou batendo na saúde. Então, se essas duas áreas não estiverem incluídas na legislação como áreas que precisam ter conhecimento sobre Libras, sobre língua, comunicação, informação. A Constituição fala desde 88, que é uma Constituição cidadã, que fala que todo mundo tem direito à informação. Aonde é que está esse direito para os surdos? O direito é escrito? Ele não tem, porque a educação é irregular, a educação é equivocada a vida toda. Ou seja, ele não consegue ler. É muito triste para o surdo chegar e falar assim, desculpa, mas eu não consigo ler o português. Ele não tem que pedir desculpa, nós é que temos que pedir desculpas a eles, porque não soubemos educá-los da forma eficaz. Não conseguimos perceber que a língua dele é a língua 1, é a língua de sinais. O português é a segunda língua, sim, mas a gente sempre impingiu que a língua 1, o português, fosse aprendido de forma oral. E o que acontece? Os surdos terminam o ensino médio, analfabetos funcionais, na maioria das vezes, e não conseguem ler um contrato e acabam assinando determinados documentos, dando poderes aos ouvintes, usando de má fé, porque o surdo não consegue ler. Muitos surdos são desempregados, assinando um termo de pedido de demissão, sendo que o empregador está demitindo, mas ele não sabia o que estava lendo e acabou assinando. Aí, quando ele vai requerer os seus direitos, não tem porque a assinatura dele está ali. Intérpretes de língua de sinais. Nós temos legislações em todos os setores onde você tem que garantir a acessibilidade a todos. Aonde? Aqui nós temos intérpretes para os surdos que estão na plateia, temos intérpretes que estão para surdos que estão na mesa. Não temos no vídeo, mas aqui nós temos uma gama. Aonde é que nós temos isso na sociedade? Se você for a qualquer lugar, não tem intérprete de língua de sinais. O surdo não tem acesso. Então, ele tem que fazer o quê? Por favor, você pode ir comigo até determinado lugar, porque eu preciso desbloquear um cartão, que é meu direito, cartão do médico, cartão do banco, e tem que pedir, por favor, para alguém acompanhar, porque isso só se resolve por telefone. Graças a Deus, até o dia 2 de outubro, para quem não sabe, tem uma resolução número 18 da Anatel, onde garante que o surdo consiga se comunicar com qualquer setor da área pública que tem acesso público através de videochamada, através de SMS. Porque o surdo só pode falar através de um telefone TDD que é em português, você tem que digitar isso, para ele é inviável, ou seja, ele não se comunica.
Aí a gente tem essa resolução, ótimo, muito bom para o surdo, mas ele tem celular, ele tem internet? Não tem, porque isso é tecnologia assistiva para surdo, mas para a Polícia Federal isso não é tecnologia assistiva. Isso é uma forma de ouvintes burlarem e quererem ganhar isso. Então precisamos de uma legislação onde se faça cumprir, porque legislação nós temos muitas, mas elas não são cumpridas. Infelizmente, elas não são cumpridas. Então, intérpretes de língua de sinais nós não temos. Quando fala em central de intérpretes, você tem 3 intérpretes aqui na Central de Brasília, onde ele consegue fazer um atendimento por dia. Aqui em Brasília, de acordo com a informação do ICEP, nós somos mais de 100 mil surdos. Então, 100 mil surdos para 3 intérpretes, senador. Você acha possível? Você acha possível, não sei se o senhor conhece o Gama, que fica em torno de uns 30 quilômetros, 40 quilômetros de Brasília. O intérprete vai lá, ele volta no final do dia, porque quando ele vai para a justiça, ele ainda tem que depender da hora que a sessão vai começar. Então, quando ele voltar, ele atendeu um surdo. De 100 mil surdos, quantos? Se essa resolução número 18 conseguir ser aprovada, porque eu já soube que as empresas estão batendo lá na Anatel, porque dizem que é muito oneroso para as empresas manter esse sistema de comunicação, uma central de intermediação onde tem um intérprete, ele não vai atender ele vai atender 24 horas por dia surdos, sem sair do lugar. Quantos surdos ele não vai atender? Mas isso é oneroso. Oneroso, o que é para um surdo passar a vida inteira mendigando alguém para dar informação que a Constituição garante? Isso, para ele, é muito oneroso. Não para as empresas que estão aí recebendo tubos de dinheiro. Sinto muito. Opa, acho que eu não passei. Isso. Então, a legislação, ela existe, mas ela está fora do ar por tempo indeterminado. Por quê? Porque não se cumpre. O Brasil é um dos países que tem a melhor legislação para a área da deficiência, mas não se cumpre. Então, estamos fora do ar. Muito obrigado.